Bom, hoje é dia 28/4/2013 e hoje, agora a gente começa mais um estudo de domingo. A gente teve uma semana muito parecida do que a gente imaginou que seria a semana na semana anterior, no estudo de domingo anterior. O resumo da semana é exatamente isso que vocês estão vendo, né? O mercado subiu até bater numa linha que a gente tinha comentado com vocês, que era a linha de resistência e que era muito comum o preço voltar até essa linha, e acabou recuando um pouco, terminando a semana aí bem próxima do 0 a 0, né? Vamos lá, gráfico diário. Então a gente teve aí a segunda, terça, quarta-feira de alta, a quinta-feira já foi de queda e a sexta-feira o mercado voltou e voltou com bastante força, tá ok? Semana passada a gente tinha combinado que nós não iríamos separar operações para compra, apenas operações para venda. Acho que a gente falou de uns 10 ativos, mas os que deram efetivamente entrada foram Abre 11, DASA 3, Fibre 3 e Os Minas na sexta-feira e os outros durante a semana, tá ok? Um destaque enorme para a Abre 11, que está caindo 7,06% do preço que a gente tinha combinado de vender. E também para a Fibre 3, que caiu com muita força na sexta-feira. Aliás, não só ela, todo o setor, tá ok? DASA 3 também deu venda na quarta ou na quinta-feira, também deu para fazer nela aí um início de operação. E a Uzi Minas caiu abaixo dos R$ 10, mas acabou voltando também na sexta-feira. Então, o nosso resultado do estudo domingo passado foi de 2,57 positivo, enquanto o Bovespa subiu 0,60%. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico, né? Então, qual que era o nosso pensamento na semana passada? O Ibovespa tinha rompido um triângulo, ok? Esse triângulo é visto muito bem no gráfico semanal, tá? Voltando para o gráfico diário, é muito comum que após o rompimento do triângulo, o mercado volte nas regiões onde está esse triângulo para fazer um negócio que a gente chama de, na análise técnica, de reteste, tá ok? Então ele tem suporte num ponto muito importante, como esse aqui. Quando rompe, o mercado cai com rapidez, tá certo? É como se fosse uma represa que tivesse rompido. Tá? Então o mercado cai com rapidez e depois também volta com tamanha rapidez e vem exatamente bater nesse ponto, que era exatamente o ponto de suporte que acaba virando resistência. Então, essa semana o Ibovespa, ele bateu exatamente nessa linha, tá? Que é exatamente uma linha onde era um suporte muito forte e acabou virando resistência. E é normal que a partir desse ponto ele volte a cair. Na quarta-feira a gente teve um sinal de que isso poderia acontecer, quando o mercado deixou um candle, que é esse candle tem nome, né? Uma estrela cadente, muito parecido com o que a gente tem aqui, e olha o que aconteceu depois, né? O mercado veio para correção, e também muito parecido com o que tem aqui, bem no começo desse gráfico, tá ok? Então a gente tem um sinal realmente de exaustão da subida e início da descida. É claro que esse sinal é muito mais interessante aqui do que esses últimos dois, mas a gente tem que usar a análise técnica, como eu falo sempre, não para prever futuro, mas principalmente para olhar para o passado e tentar enxergar o que o mercado fez após deixar determinado sinal. O mercado tem caído após deixar esse sinal, que é um sinal aí que tem funcionado, né, como resistência em vários momentos. Foi muito interessante observar o mercado também no gráfico de 15 minutos durante essa semana, né? Principalmente no índice futuro, que ficou até mais bonito no índice futuro. Então o índice futuro arrumou uma consolidação muito grande, que tinha teto muito bem definido, né? Aliás, deixa eu colocar isso aqui que eu gosto mais. Tinha teto muito bem definido, que era exatamente esse ponto, e fundo muito bem definido, que era exatamente esse ponto aqui. E na sexta-feira acabou rompendo isso e caindo com bastante força. Te digo que na quinta-feira eu falei, nossa senhora, tudo que a gente separou do estudo de domingo, nada tinha dado, a não ser a Abre 11, né? Todas as outras três tinham ficado meio enrolada, nada tinha dado realmente operação.
Mas isso acabou mudando na sexta-feira com a queda do mercado. Na verdade, foi possível aproveitar até muito mais. Outras ações que não tinham condição de venda, foi criada a condição de venda durante a semana. Por exemplo, Vale 5, na quarta-feira, largou o mesmo padrão de candlestick que o Bovespa. Depois deixou uma deixa na quinta de que poderia realmente cair. Abriu lá o gap por conta do balanço, caiu o dia inteiro, fechou na mínima, né? Então, mais outros ativos deram aí oportunidades para a gente pensar em venda. Tá? Bom, o que atrapalhou um pouco essa queda do mercado, na verdade, do nosso mercado, foi os mercados externos. Mais uma vez subiram com bastante força. Então a gente teve aqui uma sexta-feira que foi um pouquinho negativo, o S&P 500 terminou aí um pouquinho negativo, uma quinta-feira bonita, quarta-feira bonita e segunda e terça maravilhosas. Tá? Então o mercado externo voltou para testar o topo e a gente acabou que no começo da semana acompanhou e depois caiu. Bom, o que esperar para o Bovespa para a semana? Bom, eu gosto de seguir tendência, tá? Então, para mim, a tendência do Ibovespa é de baixa e a gente conseguiu até muito bem usar a análise técnica para enxergar os pontos onde teríamos resistência, que era exatamente onde estavam essas médias móveis e nessas médias móveis o mercado voltou a cair. Então, eu vou continuar acreditando na tendência. Acho que o mercado tem total possibilidade de vir aqui e romper essa região de 50 e... Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Som ok, beleza, ótimo. Era isso que eu estava com problema aí. Tem alguém que está com problema de som, mas é, infelizmente, né? Não é. Deve ser algum problema aí no deve ser algum problema no próprio microfone aí, porque infelizmente aí não é o nosso som, né? Beleza. Bom, então eu vou preferir acreditar que a tendência prossegue, ou seja, que o mercado continue a cair, ok? O que me espanta um pouco. Ah, meu Deus do céu, será que aqui abrir? Deixa eu ver se não vai sumir tudo. De repente vai sumir tudo, tá? Mas ainda não. É que a gente já tem uma divergência muito grande, tá? No histograma MACD, eu não vou colocar ele aqui do Ibovespa, tá? Então, durante a semana, se a gente não fizer um novo fundo e começar a subir, eu já começo a pensar em compra. Por enquanto, de alguma coisa que tem uma correlação muito pequena com o Ibovespa, tá? Para justamente não pegar essa volatilidade toda dele, tá? Mas a maioria das ações que eu separei para falar hoje com vocês são exatamente ações que têm uma correlação bem menor com o Ibovespa. Tá? Então deixa eu repetir para quem não chegou. Eu viajei esse final de semana e acabei chegando de viagem tendo que resolver um problema, então não tive tempo de primeiro fazer o sorteio do curso que a gente tinha falado na semana passada. Vou fazer semana que vem, tá? E segundo, eu vou precisar parar aí por volta de daqui uns 20, 25 minutos no máximo, então eu não vou conseguir falar de outros ativos a não ser os que eu separei aqui para vocês. Já peço desculpa adiantados aí, mas semana que vem a gente volta ao normal aí, ficando o tempo que for preciso aí para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Bom, quais são esses ativos que têm uma correlação menor com o Ibovespa? Quando a gente fala correlação menor com o Ibovespa, a gente também tem que pensar, né, que são ativos de menos liquidez. Ok, então a gente está sabendo disso também, tem que entrar com capital menor ou tem que olhar muito para o book para poder distribuir esse capital em vários momentos, porque às vezes uma compra só sua vai fazer a resistência ser rompida. Tá? O primeiro ativo é GSHP3, tá? Ela tem aqui em 12,63 uma resistência, ultrapassando isso eu vou pensar em compra com stop abaixo de 18,20, um alvo em 13,91. É um ativo de menos liquidez, mas é um ativo que vive em tendência de baixa e não está nem aí para o Bovespa. Tá? Ele está andando conforme os seus passos, realmente não tem mesmo nenhuma relação com o Bovespa, não está nem aí porque ele está fazendo. Tá? Depois, outro ativo que eu já estou comprado e se ele der compra novamente eu vou aproveitar essa deixa para aumentar a quantidade de capital que eu tenho nele. É Show 3, que continua, na minha opinião, muito bonita. Vem de uma queda muito forte pelos problemas que a empresa teve ano passado.
mas acima de 8,84, na minha opinião, volta a ficar interessante, volto a querer entrar no ativo. Acredito que tem um pouco de suporte aqui nessa região de 8,20, então meu stop estaria um pouco abaixo disso. É um stop que geralmente é maior, na verdade é maior do que a média dos stops que eu costumo considerar para o swing trade, é um stop de 6,84. Então, para resolver isso, a gente tem que dosar a quantidade de capital que a gente vai entrar, tá? Uma das coisas que eu acho muito importante é todo mundo saber exatamente do que é gerenciamento de risco. Muita gente pensa que gerenciamento de risco é relação de risco ganho 1 para 3, quando é alguma coisa muito mais completa, tá? Então, a gente fez uma planilha, tá? De gerenciamento de risco, que deixa eu ver se eu já consigo disponibilizar para vocês. Só que só disponibilizar para vocês eu acho que não é a coisa mais interessante do mundo. Eu gostaria de explicar exatamente isso para vocês. Como é que se usa essa planilha, para que a gente vai realmente... Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos lá. Pessoal, eu realmente não tenho certeza se isso já está funcionando, como eu disse para vocês. Sexta-feira, deixa eu só ver aqui se está funcionando. Ctrl C, Ctrl V. Não, não é não, meu filho. Vamos lá. Copiar o link. Colar. É exatamente aqui. Deixa eu ver se vai abrir a planilha, tá? Durante a semana eu vou fazer um vídeo, tá? Explicando o funcionamento da planilha, explicando o porquê de cada coisa que tem nessa planilha, de cada coluna que tem nessa planilha, tá ok? Então eu vou passar o link para vocês, mas é muito simples, tá? É tradealvivo.com.br/planilha de gerenciamento de risco, tá? Então tá aí o link para vocês. Essa é a planilha que a gente está disponibilizando, com todos os campos que eu acho importante para que você consiga realmente gerenciar risco. E durante a semana eu vou fazer um vídeo e vou disponibilizar ele para que vocês possam baixar essa planilha, tá? Deixa eu ver, se deu erro, peço perdão. E aí, deixa eu ver aqui, André 2505 1900. Deu erro mesmo. Mas guarda esse... Deixa eu ver aqui se tem uma outra que... Às vezes foi eu que fiz besteira, tá, pessoal? Então deixa eu ver se eu consigo arrumar o link aqui. Se não for, guarda o link que durante a semana ela vai estar funcionando. Enfim. Então deu erro mesmo. Que pena. Mas durante a semana vai estar funcionando, tá? E durante a semana eu vou fazer um vídeo explicando exatamente o porquê de cada... conseguiu baixar, Ramon? O link está certo, né? Dá um atualizar que libera? Ótimo. Então, pessoal, faça isso. É só atualizar que está liberado, tá? Então, durante a semana eu vou fazer um vídeo explicando o porquê de cada campo, o porquê de tomar esse cuidado, tá? Então, beleza. Então, se está dando certo, ótimo. Por que tem que tomar esse cuidado em cada uma dessas colunas que tem aí, tá ok? Bom, vamos continuar. Então, por exemplo, não tem problema nenhum o teu stop, tá, ser de 6,84, mas acaba que se der stop e você entrar com, por exemplo, 15, 20% do teu capital, né, você acaba tendo uma perda maior do que 1% do seu capital total. E esse realmente isso não é uma coisa interessante de acontecer, tá? Então, qualquer investidor profissional, ele toma todos os cuidados do mundo, tá? Para que, se tiver
uma perda, tá? Que essa perda seja de no máximo 1% do capital por ativo. O Clayton colocou aí o link novamente para vocês. Então, como é que a gente resolve esse problema? Entrando com a quantidade menor de papel, tá? Então, essa é uma coisa que se Show 3 der compra, a gente vai ter que fazer, tá? Bom, depois de Show 3, SLED4, tá? Saraiva também vive um momento que não está nem aí para o mercado, tá de mal aí com quem acha que o mercado vai cair, ela só quer subir, tá? Então ela tem aí nos 32,00 uma resistência que a gente tem que respeitar, ela não consegue nas últimas 2 semanas passadas se pronto, tá? Rompendo essa região de 32,00, eu acho que dá para pensar em entrada, o stop está abaixo de 30,50 e o alvo em 36,47. Então, essas três ações são as ações realmente que eu separei para pensar em operação de compra na semana, ações que têm pouco a ver com o mercado e, claro, eu vou usar e abusar dessa possibilidade de entrar com essas três se o mercado subir, tá? Bom, mas e se o Bovespa seguir a tendência dele, a tendência que ele já vem seguindo, tá? Bom, se o Ibovespa vier para seguir a tendência que ele já vem seguindo, tem algumas ações que eu separei também para venda, tá? Esse momento, pessoal, eu consegui achar poucos ativos, tá? Que estão realmente interessantes. Aliás, pelo contrário, né? Muitos dos ativos que a gente observou estão com uma dificuldade enorme para fazer entrada. Então, eu vou preferir falar para vocês de 6 ativos que vão entrar aí para a nossa prestação de conta na semana que vem, tá certo? Que fogem muito pouco do que a gente está acostumado a fazer. E depois vou falar de outros 2 que eu resolvi cortar, mas que eu também vou operar, tá ok? Bom, então o primeiro é Even 3, ela tem um suporte muito forte nessa região de R$ 9,24. Eu já estou em algumas operações de venda no setor, tá? Então eu estou vendido em Gafisa e estou vendido também em JHSF3, mas vou aumentar aí meu rol, até porque a operação de JHSF3 está quase no final, aliás já bateu meu alvo, agora está pertinho de sair. Então eu vou aumentar aí minha quantidade de papel no setor. Se a Even 3 cair abaixo de R$ 9,24, eu vejo uma possibilidade de onda 3 para baixo, daqui a pouco eu mostro o que é. Então, se ela for para cima de 9,70 é stop e se ela cair a 7,87 é o alvo, tá? Eu estou enxergando uma possibilidade dela fazer onda 3 para baixo, que seria mais ou menos isso aqui, tá? Tomara que o alvo seja de 127%, que é exatamente aonde está aqui. Deixa eu só aumentar o tamanho disso aqui para todo mundo enxergar. Acho que fica grande demais. Pronto. Bom, vamos lá. Então, por volta aí de R$ 8,00 passa a ser o alvo dela, ela vai ter que cair até 127% do tamanho da onda 1. Então, vamos torcer para que isso aconteça, tá? Então, esse aqui é o primeiro ativo que eu vou pensar em venda. Depois eu tenho FJTA4. Eu não gosto de operar no swing trade com venda eu não gosto realmente de operar com venda com papéis nesse valor, mas acho muito bonito e acho que também tem um stop bem curto. É a Forja Taurus, abaixo de 2,63, o alvo passa a ser 2,33 e o stop é acima de 2,73, tá? Então, é o segundo papel aí que eu separei para venda. Depois IMCH3, que já estava no estudo de domingo de semana passada, ainda não deu venda, mas abaixo de R$ 25,00 continua, na minha opinião, interessante. Stop acima de 26,12 e um alvo em R$ 21,61. Depois, uma que foge um pouco do que a gente está acostumado, mas vocês ainda vão entender o que eu estou falando. A San Martinho, deixa eu chegar isso aqui um pouco para cá. Vamos lá.
é 28,50. Acima de 28,50 que eu quero... Aí, pronto, 28,49. Oh, maldita. Bom, a última tentativa. Pronto, ficou 51. Vamos ver se para aí. Bom, por mais que a San Martín não esteja... por mais que a San Martín não esteja abaixo das médias, tá? Ela vem de um novo fundo, uma subida muito rápida por causa de mudança no setor, tá? Uma subida muito rápida por conta de mudança no setor, que foi bom para ela, foi bom para a Cosan, mas abaixo de R$ 28,00 eu penso em venda. O alvo é 26,44, o risco é pequeno, stop seria acima de 28,50, tá? Então essa também entra aí nas operações que eu desejo fazer essa semana. Valide 3 já teve no estudo de domingo há umas 2 semanas atrás, corrigiu nas médias assim como a Bovespa, está voltando a cair, abaixo de 35,80 eu penso em venda, o start seria acima de 37,13 e o alvo aqui 31,83. E para finalizar, TIM-P3 é uma ação que também está sem tendência durante algum tempo. Na minha opinião, ela tinha um triângulo que foi rompido também, tá? Se a gente traçar uma linha de tendência ligando esse fundo e esse fundo, ela rompeu esse triângulo e agora o que precisa fazer é cair, tá? Mais uma vez, adoro quando o preço rompe, tá certo? Vamos lá. Rompe determinada resistência, tá? Volta a subir, encontra, determinado suporte, volta a subir, encontra resistência e depois volta a cair novamente. Acredito que nessa região aqui, até 8,20, ela tem um suporte ainda interessante. Então, se cair abaixo de 8,23, eu acho que dá venda, stop acima de 8,58 e o alvo aqui em R$ 7,18, tá? Então, acho que tem total condição da TIM-P3 ainda para a gente fazer a operação. Enfim, os que vão ser as operações que estarão, tá certo? Para a gente prestar conta semana que vem no estudo de domingo são essas. Mas tem mais 2 que eu vou também tentar fazer, tá certo? E queria explicar para vocês, foge um pouco do tradicional, do que a gente está acostumado a fazer aqui. BVMF3, tá? É uma ação que está com muita volatilidade, a gente está conseguindo fazer operações muito boas nela, só que ela vive, tá? Tô falando de day trade, né? Ela vive uma dificuldade enorme, aliás, não é isso aqui não, deixa eu apagar aqui. Ela vive uma dificuldade enorme, tá? Nesse momento, nessa região aqui, ó, eu vou traçar aqui para vocês, tá? Essa semana a gente fez uma operação na subida, tá? Foi uma operação, a gente pegou ela a 12,70, só que mexendo não com ela, acho que desde semana passada, né? Mexendo não com ela, mas com derivativo, com muito cuidado sempre, porque a única coisa que eu não quero é quebrar ninguém, tá? Tem que ser com muito cuidado. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma boa saída na quinta-feira mesmo, nem esperamos a sexta-feira. Na sexta-feira ela teve para cima, teve para baixo, acabou fechando aqui no meio, tá? Se acontecer o que eu acho que vai acontecer com o Bovespa, ou seja, se vier realmente uma queda forte, eu acho que dessa vez ela vem e rompe essa região aqui. Então, o meu pensamento com ela é bem simples, tá? Eu vou tentar vender ela perdendo a mínima de sexta-feira. Vou colocar o stop aqui em cima, tá? Acima dos 85. E eu vou ficar muito de olho quando, se por acaso ela cair e chegar nessa região. Se ela conseguir passar, eu espero ela pelo menos aqui nesse ponto. Se aqui ela se enrolar toda, eu vou acabar saindo da operação sem chegar no alvo, porque eu também não rasgo dinheiro, tá certo? E não sou bobo e nem idiota para não enxergar o suporte que eu mesmo falei que tem, tá? Mas estou achando que se o mercado vier para muita queda, pode ser o fim dessa consolidação e ela pode vir aí para mais queda também, tá? Além disso, tem mais uma ação que me interessava muito para compra, se não tivesse feito essa babaquice de subir tão rápida, né? E que nesse momento está numa região que eu considero de resistência fortíssima, tá?
E se acontecer o que eu espero, ou seja, se o mercado cair com força, eu vou tentar fazer exatamente o que está mostrado aqui, vendê-la no rompimento de 19 com alvo no fundo anterior e o start acima aí da máxima dela, inclusive de quinta-feira, tá? Que é exatamente a Petrobras. Concordo com vocês o seguinte, se a Petrobras ganhar força e fechar acima desses 19,70, dá até para comprar e colocar stop abaixo dos 19, tá? Mas eu realmente não acho que o mercado tem força para subir, tá? Essa semana, enfim, acho que o mercado está feio, o índice me mostra uma possibilidade muito maior de tendência de baixa, então não vou abrir essa perspectiva, talvez isso seja criado inclusive durante a semana. Então se Petrobras cair abaixo dos 19, eu vou inclusive pensar em venda com alvo em 17, lá perto dos 17, start acima dos 19,70, tá ok? O MACD está cruzado para cima, a média móvel, o preço está acima da média móvel, tem tudo indicando aí, tá certo, que a Petrobras veio para uma reversão de tendência. Foi por isso que ela não está lá no quadro do estudo de domingo, foi por isso que eu chamei ela, Célio, de exceção da regra, tá ok? Agora, eu queria falar de mais alguns ativos. Vale 5 e é muito interessante dizer isso, né? Na Petro, na verdade, eu não operei, tá certo? Eu não ganhei nada com isso. Não é que parece uma onda 3, não. É uma onda 3. Onda 3 nada mais é do que medir onda 1, tá certo? E colocar no fundo da onda 2 para começar aqui a pensar no que pode subir antes de uma correção. Então não está muito longe disso não, tá? Ela veio aqui em 19,70 a 50 centavos do alvo, tá? Então, na verdade, eu acho que já foi até onda 3. Tomara que nem tenha sido, tomara que ela dê uma recuada, que o mercado melhore, que forme um segundo ombro aqui, que dê para ela fazer uma subida bonita, tá certo? Mas se cair, eu vou querer vender, tá? Então, vale 5. Mais uma vez essa semana a gente fica até decepcionado às vezes por quantidade de gente que acaba falando e fazendo besteira, né? Mais uma vez o que a gente falou na semana passada, a gente não pode pegar um candle, tá certo? E achar que o que mudou foi o movimento, né? Então na Vale 5 continua o movimento sendo de baixa, tá? Por quê? Porque está fazendo topos e fundos descendentes, cada vez que desce rompe o fundo anterior, cada vez que sobe deixa um topo mais baixo que o anterior, tá? Então se o mercado cair, ela tem tudo, não só para vir nesse fundo, como para romper. A novidade vai ser se em algum lugar aqui ela encontrar suporte e lançar uma onda bonita para cima. Vamos ver como é que vai ser essa semana, mas como eu não vou falar para vocês na quarta nem na quinta, tenho que falar hoje, eu tenho que falar que deu sorte aí quem está vendido, vamos torcer para quem está vendido para isso aí furar o fundo e até muito mais longe do que o fundo anterior. E também falar de OGX-P3, né? Na terça, ou na quarta, ou na quinta-feira, a gente fez uma brincadeira aí com a OGX, teve uma revista que insinuou que o Wake está quebrado, né? E a gente escreveu que esse é o call de compra mais interessante de se observar. Aliás, deixa eu entrar aqui para mostrar como é impressionante como essas revistas acertam, né? Deixa eu ver aqui, facebook.com. Eu quero achar aqui uma foto que o Baster fez que ficou muito interessante. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, né? Eu acho que ele até melhorou aqui a foto. Vamos ver se ela aparece aqui. Então vamos lá, ó. Aqui, tá certo? Quando lançou, né? A capa da Veja tá pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não acontece. Não consigo. Nasce o maior bilionário brasileiro, tá certo? Depois ela caiu e quando aqui a OGX estava aqui em cima, né? Saiu outra capa da Veja, enfim, falando das peripécias do Wake, né? E agora que o preço está lá no fundo, o sonho acabou, né? Então foi justamente a hora que deram um call de venda para a OGX, a semana que ela eu posso estar falando alguma besteira e não sei exatamente isso, né? Mas eu não me lembro de uma semana em que a OGX tenha subido, ó, deixa eu pegar aqui. A OGX subiu 32% essa semana, né? Então, eu não me lembro nenhum, tá certo? Que tenha nenhuma semana em que alguma ação do Wake tenha subido tanto,
tá? Então, a manchete do começo da semana é alguma coisa insinuando que o Wake tinha quebrado, e do final de semana, né, a manchete é: o OGX tem maior alta de todos os tempos. Isso me lembrou de um vídeo que eu fiz há bastante tempo chamado exatamente Indicador Facebook, tá? Que é quando todo mundo está malhando o negócio, que não existe mais nenhuma possibilidade, é justamente a hora que o preço começa a reverter e mostrar um outro caminho. Agora, para quem não pegou, tá certo? Pessoas como, por exemplo, eu, né? Essa subida é uma coisa que a gente não pode fazer se desesperar, tá? Ah, tem mais tem mais uma revista esse final de semana falando do Wake e tal, né? Mais um call de compra, né? Porque é natural que em algum momento, tá certo? Ela venha a corrigir toda essa queda que ela teve. Se a gente for prestar atenção, isso aqui, tá certo? Não melhora a queda nem do último mês, quanto mais do último ano. Então a gente não tem que se preocupar com essa primeira onda, pessoal. Então ela vai subir, tomara que suba bastante e depois ela vai corrigir. A gente só precisa se preocupar quando esse negócio começar a subir de novo, tá certo? Deixando o fundo mais alto que o anterior. Esse é um processo que leva pelo menos 17 candles, como a gente está falando de um gráfico diário, vai demorar a partir do fundo pelo menos 17 dias, tá certo? Mas que se vier, a gente vai poder aproveitar. É claro que a gente não vai comprar no fundo, simplesmente porque não temos o dom da vidência. Mas isso nem é importante. O importante é que a gente consiga comprar quando o risco for pequeno, tá certo? E quando as possibilidades forem bem maiores, bem melhores para a gente, tá? Bom, então como tinha combinado com vocês aí no início do estudo de domingo de hoje, esse final de semana tive um monte de contratempo, não consegui montar o sorteio e também não vou conseguir ficar depois desse horário. Peço desculpas, inclusive, não vou conseguir ver outros ativos. Semana que vem a gente volta e aí com o sorteio do curso que eu tinha comentado com vocês, que é um curso de day trade que vai acontecer no mês que vem. É online, então todo mundo vai poder participar do sorteio. E a gente volta também ficando e vendo os ativos que vocês sugerirem, tá? Desejo para todos um excelente final de semana. Vou torcer pela tendência, que é exatamente a tendência de baixa, porque é onde eu tenho as minhas posições, a maioria das minhas posições, e é onde o mercado mostra também que está indo. E se alguma coisa reverter durante a semana, ou se tiver alguma perspectiva diferente, a gente escreve lá pelo Facebook. Bom, o curso é muito simples, deixa eu falar como é que funciona. Entra aqui, www.tradealvivo.com.br. Também está na página da Rico, mas é a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui em cursos Trade ao Vivo. Tem um curso, ele é no mês que vem, se eu não me engano, no dia de cursos presenciais, em maio, tá? Estratégias para day trade usando o método que eu uso para fazer os day trades, tá? Então você vai vir aqui, tem todo o programa, tem 63 itens para isso aqui, tá certo? O preço é R$ 538 e para quem é cliente rico tem o desconto, sai por 490. Vai acontecer no dia 11/5, online, via internet, portanto, tá? E aí se quiser comprar o curso, se tiver interesse é só clicar aqui, tá? Então semana que vem a gente vai estar fazendo sorteio de um deles. Gente, torço para que todos tenham uma bela semana de trades. Um abraço e, se Deus quiser, aí até o próximo domingo. Até mais.